Você já ouviu alguém dizer que músculo é músculo, independente de ser homem ou mulher? Mas se isso fosse verdade, por que no palco da IFBB Pro League os físicos femininos apresentam uma estética completamente diferente da densidade muscular dos homens? Hoje nós vamos analisar a biologia celular, hormonal e estrutural por trás da densidade muscular feminina no fisiculturismo profissional. Então, antes de mais nada, ajuda aí, me deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá uma hypada para fortalecer a minha comunidade. Se você busca os melhores resultados na musculação, nos seus treinos, na sua dieta, acesse o site da Max Titanium e não esquece de usar o meu cupom MAX10 Personal Fábio para ter um desconto de 10% ou melhor ainda, no site da Probiótica, utilize o cupom Personal Fábio para ter um ganho de 15% de desconto na compra de qualquer suplemento. Os links estão sempre nas descrições e comentários fixados. Eu sou Personal Fábio Vilas Boas e hoje você vai entender a ciência por trás da estratégia muscular feminina no bodybuilding profissional. Vamos começar falando sobre a biologia da hipertrofia miofibrilar. Para entender por que a densidade muscular feminina parece diferente da masculina, precisamos primeiro entender o que significa densidade muscular na fisiologia do exercício. Quando falamos de densidade muscular no fisiculturismo, estamos falando da proporção entre proteínas contráteis e fluido dentro da fibra muscular. Existem dois principais tipos de hipertrofia. A primeira é a hipertrofia miofibrilar e tem a hipertrofia sarcoplasmática. A hipertrofia miofibrilar ocorre quando aumentamos o número de proteínas contráteis chamadas actina e miosina, que são as estruturas responsáveis pela contração muscular. De forma simples, para facilitar o seu entendimento, mais proteínas contráteis igual mais músculos densos, rígidos e duros ao toque. Esse tipo de hipertrofia está muito associado ao treinamento de alta tensão mecânica, como cargas pesadas e séries próximas da falha. Estudos clássicos em fisiologia muscular, como os de Brad Schoenfeld em 2010 no Journal of Strength and Conditioning Research de Hahn, e em 2019 na Frontiers in Physiology, mostram que atletas com maior densidade miofibrilar apresentam músculos com aparências mais compactas e granuladas. Agora entra o fator crucial, a densidade de receptores de andrógeno. Os receptores de andrógeno são estruturas dentro da célula muscular que respondem a hormônios como testosterona e DHT. Pesquisas em endocrinologia esportiva mostram que homens possuem maior densidade de receptores androgênicos e mulheres possuem menor expressão desses receptores. Isso significa que o estímulo hormonal para a hipertrofia não age da mesma forma nas fibras musculares femininas. Estudos publicados em CAD e outros colaboradores 2000 no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism demonstraram que músculos masculinos apresentam até 2 vezes mais receptores de andrógeno em determinadas fibras musculares. Na prática, isso favorece nos homens maior hipertrofia miofibrilar, maior compactação muscular, maior aparência de densidade granular. Enquanto nas mulheres ocorre com mais frequência uma expansão um pouco maior do volume sarcoplasmático, ou seja, o músculo cresce, mas a textura visual é diferente. Mas a história não termina aí. Existe outro hormônio extremamente importante nessa equação, o estrogênio. E é exatamente isso que vamos analisar agora. O estrogênio é frequentemente mal interpretado no mundo do fitness. Muita gente acredita que ele apenas dificulta os ganhos hipertróficos, mas isso não é totalmente correto, não é bem assim. Na verdade, o estrogênio tem efeitos extremamente interessantes no tecido muscular, eu explico. Pesquisas contidas em 2011 no Exercise and Sport Science Reviews mostram que o estrogênio possui efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes e protetores da fibra muscular. Isso significa que atletas femininas muitas vezes possuem maior capacidade de recuperação muscular após o treino. Mas existe outro fator importante. O estrogênio influencia a distribuição da água intra e extracelular do tecido muscular. Traduzindo para uma palavra simples, ele altera como a água é armazenada dentro do músculo. Isso gera uma aparência que muitos treinadores descrevem como músculo mais cheio, mais fluido, mais volumoso.
enquanto o físico masculino tende a apresentar uma maior separação muscular, textura mais rígida e uma aparência mais granulada. Essa diferença não significa menos massa muscular feminina, mas sim diferença estrutural na apresentação da musculatura, entendeu? Outro fator importante é que o estrogênio também influencia a elasticidade da pele e do tecido conjuntivo. Isso altera como os músculos aparecem no palco. Por isso, muitas fisiculturistas apresentam uma estética descrita por treinadores como fluidez muscular. Mas agora entra um ponto ainda mais complexo: o papel dos anabolizantes no fisiculturismo profissional moderno. Porque sim, quando analisamos o circuito competitivo de elite, precisamos entender como os hormônios exógenos entram nessa equação. Vamos então falar da sobrecarga androgênica e estética granulada. Uma das características mais marcantes do fisiculturismo masculino open é a chamada granulação muscular. Eu explico. Essa aparência lembra quase uma textura de pedra ou granito sob a pele. Esse efeito acontece principalmente por 3 fatores. Primeiro, a redução extrema da gordura subcutânea. Segundo fator, pele extremamente fina. Terceiro fator, alta ativação androgênica no músculo. Altas doses de andrógenos podem alterar a espessura da pele, retenção hídrica, metabolismo de gordura. Estudos em endocrinologia esportiva, como o de Bassin e outros colaboradores de 2001 no New England Journal of Medicine, demonstraram que doses elevadas de testosterona aumentam significativamente seus músculos, síntese proteica e densidade miofibrilar. Outro fator é a distribuição de gordura corporal. Homens tendem a acumular gordura mais profundamente, enquanto que as mulheres acumulam mais gordura subcutânea. Isso acontece por influência dos receptores alfa e beta androgênicos no tecido adiposo. Mesmo em níveis extremamente baixos de gordura corporal, as mulheres ainda possuem uma camada subcutânea um pouco maior. Essa camada altera a aparência da textura muscular. Por isso, os homens conseguem atingir níveis de estriações profundas, cortes extremos, aparência extremamente seca. Mas existe outro fator gigantesco na densidade muscular que quase ninguém fala: o tempo de treinamento. Então agora a gente entra na parte de maturidade muscular e domínio mionuclear. Um dos conceitos mais fascinantes da fisiologia muscular moderna é o conceito de mionúcleos. As fibras musculares são células gigantes com múltiplos núcleos. Cada núcleo controla uma determinada região da fibra muscular. Quando você treina com sobrecarga por anos, os músculos recrutam novos mionúcleos provenientes das células satélites. Esse processo foi demonstrado em estudos clássicos de Busgard e Gundersen em 2008 no Journal of Physiology. O resultado disso é algo chamado maturidade muscular. É aquela aparência que atletas veteranos possuem. Músculos mais duros, mais compactos, mais tridimensionais. E isso acontece independentemente do tamanho muscular. Por isso que às vezes nós vemos algo curioso no palco, como uma atleta veterana com menos volume muscular pode parecer mais densa que atletas maiores e mais jovens. Isso acontece porque anos de treinamento geram maior densidade miofibrilar, mais mionúcleos, maior capacidade de síntese proteica. Ou seja, o músculo literalmente se transforma estruturalmente ao longo do tempo. Mas existe ainda uma última variável que influencia a percepção de densidade muscular no palco. E essa variável está relacionada com os critérios de julgamento do bodybuilding moderno. No bodybuilding competitivo, o físico ideal não depende apenas da biologia, ele depende também dos critérios dos árbitros. Nos últimos anos, especialmente até 2026, as categorias femininas passaram por ajustes importantes. Hoje os critérios valorizam mais simetria, feminilidade, fluidez muscular, proporção estética. Isso significa que uma condição extrema de secura, como vemos na categoria Open masculina, nem sempre é desejada nas categorias femininas. Inclusive, existem recomendações médicas relacionadas à saúde feminina que evitam níveis extremos de gordura corporal.
Estudos em medicina esportiva indicam que níveis extremamente baixos de gordura em mulheres podem afetar função hormonal, saúde óssea, ciclo menstrual. Isso é conhecido como síndrome da tríade da atleta feminina. Portanto, muitas atletas mantêm um nível ligeiramente maior de gordura corporal em comparações aos homens. Esse pequeno detalhe já altera completamente a percepção de densidade muscular no palco. E é por isso que vemos uma estética feminina que parece mais cheia, mais fluida, mais elegante, enquanto que o bodybuilding masculino enfatiza granulação, dureza extrema, separação profunda. Não é melhor ou pior, são simplesmente expressões diferentes da biologia muscular humana. Então, quando alguém disser que músculo é igual em homens e mulheres, agora você já sabe que a história é muito mais complexa. Diferenças em receptores de androgênio, ambiente hormonal, distribuição de gordura, retenção hídrica e tempo de treinamento, além de critérios de julgamento, criam estéticas musculares completamente diferentes no fisiculturismo profissional. E isso é exatamente o que torna o esporte tão fascinante. Se você gostou desse tipo de análise científica do bodybuilding, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e hype o vídeo, que isso me ajuda, que você não faz ideia. Também te convido a conhecer minha área de membros para acesso a conteúdos exclusivos por apenas R$ 1,99 por mês. E se você estiver precisando de suplementação de qualidade para ajudar na sua dieta, no seu shape, acesse o site da Max Titânio e não esquece o cupom MAX10 Personal Fábio para 10% off, ou melhor ainda, no site da Probiótica, coloca o cupom Eu Pro Personal Fábio para ganhar um descontão de 15% na compra de qualquer suplemento. Me segue também no Instagram, no TikTok, no Facebook. Para você que gosta de vídeo curto com dica rápida, direto ao ponto, onde eu compartilho mais sobre isso aqui. Muito obrigado por assistir, de coração. Agora confere o vídeo recomendado na playlist que está aparecendo no final da tela, porque eu tenho certeza que eles vão ajudar a evoluir ainda mais no seu treino. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus e até mais.